Boa noite, queridos. Boa noite a todos vocês. É um prazer poder estar de novo com vocês para esse congresso de missões, de evangelismo. É um tema que para mim é muito caro, muito importante. É um tema que é preferido por mim, né? Tratar de missões, tratar do anúncio do Evangelho de Jesus para as pessoas que não se envolvem com ele, não conhecem, não amam, não servem. E o tema que foi proposto para trazer a vocês nessa noite, em duas partes, foi como evangelizar, né? Ou estratégias de evangelismo. E eu gostaria de iniciar, queridos, nós vamos falar nessa ocasião em duas partes, como eu falei para você, depois do intervalo tem mais uma parte. Mas eu gostaria de trazer para você, nessa primeira parte dessa nossa primeira fala, e aproveitando que o pastor já falou, você pode fazer o pinga-fogo, tá? A qualquer momento aqui você pode interromper. Eu gostaria que fosse mais informal, né? Já que é uma abordagem sobre evangelização, que você possa perguntar, possa interromper, não tem problema, tá bom? Vamos fazer esse momento aqui, um momento importante para tirar as nossas dúvidas, esclarecer. Então daqui a pouquinho vai projetar para você o que a gente vai falar aqui a partir de agora. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você, o que é basicamente evangelização e como evangelizar alguém, né? Quando a gente fala desse tema, a gente tem que partir do pressuposto de que nós estamos falando de alcançar com o Evangelho uma pessoa que não conheça o Evangelho, ou que pelo menos não tenha tido uma experiência de transformação em Jesus, não é? Se a gente fala de evangelização, nós não estamos falando de comunicar o Evangelho para quem já o conhece, para quem já o vivencia, para que a gente teve contato com ele, mas para aquele que não teve, aquele que ainda não experimentou a graça de Deus salvadora na sua vida. Esse é o primeiro pressuposto. Parece uma coisa desnecessária dizer, mas é fundamental. Para você não entender, para você não confundir evangelização com, de alguma forma, catequização. O que é catequização? É você trazer pessoas para o Evangelho que já sejam dele, né? Popularmente, como o pessoal antigamente dizia, pescar em aquário do outro. Evangelização não é isso, né? Se a gente fala de evangelização, o termo de evangelho bíblico não tem nada a ver com isso. A evangelização tem a ver, sim, com você fazer incursões num terreno que você não conhece. E ao fazer incursões num terreno que não conhece, com pessoas que não conhecem o Evangelho, automaticamente você tem que entender que você vai entrar num território e você vai entrar numa cultura completamente diferente da sua. Eu quero dizer com isso que quando a gente se propõe a evangelizar o nosso amigo, o nosso parente, pessoas de outra religião, etc., nós estamos entrando num outro tipo de cultura religiosa, num outro tipo de cultura de hábitos, de costumes diferentes dos nossos. E esse é o primeiro pressuposto para a gente entender evangelização, para não fazer algo que não seja evangelização e tornar ainda pior aquilo que a gente pretende fazer. Eu gostaria que a gente orasse mais uma vez, depois nós vamos caminhar em um texto basicamente conhecido de todos vocês, um texto que nós todos conhecemos, que é o texto de Atos 2, 42 a 47. Eu vou caminhar nesse texto, basicamente, nessa primeira fala, porque o objetivo é mostrar dois paradigmas de missão na Bíblia, dois paradigmas de evangelismo na Bíblia, tá? E logo a gente vai para esses dois textos da Bíblia. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, primeiro nós queremos agradecer por estar aqui. Queremos agradecer pelo privilégio de compartilhar essa tarefa, a mais importante tarefa que nós temos na mão. A mais importante tarefa que o Senhor delegou à igreja e talvez a única tarefa da qual ela tenha que dar conta. E nós sabemos que essa tarefa não é nada fácil, porque envolve uma série de questões que passam muito mais pela nossa transformação do que transformação dos outros. Por isso nós pedimos nessa noite, nessa tarde, que o Senhor nos abençoe com o Teu Espírito. Que o Espírito Santo, que é o Espírito missionário,
molde nosso coração ao teu coração. E faça cair as barreiras que temos em nós, para levarmos o Evangelho realmente àqueles que têm outra cultura, outra maneira de pensar, mas com uma humildade imensa, como Jesus teve e demonstrou. Abençoa a tua igreja nesse lugar, todos que estão aqui, eu tenho certeza, que estão com o coração apaixonado por missões, por Jesus, e por isso, faz a tua obra, Senhor, despertando em nós, ou quem sabe trazendo de volta, essa sede, esse desejo de comunicar o genuíno Evangelho de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando eu falei que quando você evangeliza, você vai fazer incursões no mundo que não é seu, numa cultura que não é sua, eu não estou falando de você ir para a África, a Ásia ou qualquer outro país do Oriente, fazer missão transcultural. Né? A gente vive num mundo globalizado e o Brasil é um país globalizado. Né? Rio Claro é uma cidade globalizada porque aqui você tem várias culturas, não só culturas dentro do país, internas, você tem pessoas morando aqui que são de Minas, você tem pessoas do Paraná, você tem pessoas do norte e do sul do Brasil, e você tem pessoas também morando em Rio Claro que são de outras nações. Então hoje falar de missão transcultural não é pensar basicamente fazer a mochila e ir embora daqui, mas é fazer missões aqui. Mas o básico, o principal, para fazer missões e comunicar o Evangelho, é você se arriscar ao desconhecido, no mundo desconhecido. Para isso eu quero trazer uma experiência negativa, porque eu acho que às vezes com experiências negativas você aprende muito, para não fazer desse jeito e fazer do jeito certo. Né? Quando eu fazia o meu curso teológico, lá em Recife, e eu terminei em 89, mas lá pelo meio do curso, eu fui ajudar uma igreja, numa determinada localidade, em um determinado bairro de Recife. E eu me lembro que naquela igreja que eu ia todo sábado e domingo, trabalhava com jovens no sábado e trabalhava com a igreja todo domingo. E tinha um líder da igreja, da liderança da igreja, que ele tinha uma paixão realmente verdadeira, sincera, para comunicar o Evangelho de Jesus. Ele era um evangelista, mas faltava ali muita coisa, não no sentido da técnica, porque técnica ele tinha. Mas faltava ali muita coisa da essência do Evangelho. E queridos, quando a gente fala de pregar o Evangelho, não dá para pregar o Evangelho sem a essência do Evangelho. Porque só a técnica não vai trazer transformação. A gente pode aprender inúmeras técnicas. Só que a essência do Evangelho é o fruto do Espírito, não é? O conteúdo do Evangelho é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todo aquele que se propõe a ser evangelista tem que ter essa essência. Porque ele não pode ir comunicar o Evangelho se não tiver isso dentro dele. Senão ele vai fazer como esse meu amigo fez, esse líder da igreja. Ele queria muito evangelizar uma senhora. E ele sempre estava falando para mim, olha, Caleb, vamos domingo à tarde visitar uma senhora que é minha amiga, que eu conheço, até o dia que deu certo. E nós fomos até a casa da senhora. Quando nós chegamos lá, ela nos recebeu, e quando eu entrei à casa dela, eu me deparei com muitas imagens. Uma imagem bem na cozinha, no centro da cozinha, da altura desse púlpito. Uma imagem de uma santa, de quem ela era devota. Por cima dos armários, várias outras imagens, de outros santos, de quem ela era devota. E assim eu vi um desfile de imagens de santos que eu desconhecia até, de tanto que tinha ali. Ela nos convidou para sentar, nós sentamos. E enquanto eu fazia o primeiro contato, pela primeira vez com essa mulher, fazendo amizade, conversando amenidades, hoje está calor, né? Etc. E por aí vai, conversando para poder fazer amizade, porque eu estava entrando na casa desconhecida, não é? Eu percebi que esse meu amigo, o líder da igreja, já estava incomodado, batendo o pé no chão. E eu percebia que ele estava visivelmente incomodado com o ambiente. E eu continuei conversando com aquela mulher, mas não toquei no Evangelho. Não falei nada do Evangelho, nem da igreja. Comecei a perguntar sobre a vida dela e uma série de outras coisas.
E de repente ele tomou a palavra. Ele disse assim: dá licença porque ele não vai falar? Então falo eu. Eu quero dizer para a senhora que eu já sabia que eu ia achar isso aqui na sua casa. Esse bando de imagens que a senhora adora e que a senhora cultua. Eu quero dizer que a Bíblia proíbe fazer imagem e proíbe adorar imagem de escultura. E se a senhora continuar desse jeito, adorando imagem, tendo imagem, cultuando imagem, sem crer que Jesus é o único Salvador, a senhora, quando morrer, não vai para o lado dele, vai para o outro lado. E começou a falar uma série de coisas nessa linha. E eu quieto. E a mulher depois tomou a palavra dele, ele calmamente, educadamente, ela tomou a palavra e disse para mim, olhando para mim, não para ele mais. Ela disse: eu até poderia ir na sua igreja. Agora repare, eu não convidei-a para ir à igreja. Não convidei. Eu poderia até ir na sua igreja. Sabe por que eu não vou? E eu, como era jovenzinho na época, 23 anos de idade, muito inocente, eu fiz a clássica pergunta que você não faz, né? Por que a senhora não vai? Ela disse: por causa desse homem. Porque ele é um grosso, é um estúpido, mal educado, que não respeita as religiões. Porque ele vem aqui, vem me destratar na minha casa, falar das minhas santas. É por isso que eu não acredito nesse Jesus, nessa igreja e etc. Eu fiquei em pé, pedi desculpa e fiz uma oração. E nós fomos embora. E ele veio reclamando o caminho inteiro. Eu queria destacar algumas coisas dessa triste experiência de evangelização para você. A primeira delas, quando você se propõe a evangelizar, você vai entrar na casa, no ambiente, no mundo que não é seu. Portanto, muita educação quando você se propõe a se aproximar de alguém que não conhece Jesus, porque você está no mundo dele, no território dele, na casa dele. Essa é a primeira lição que eu aprendi naquele dia, naquela tarde. Essa casa não é minha. Essa cultura religiosa não é minha. Esse tipo de pensamento não é meu. E eu não posso destruir. Se eu acredito que quem faz a obra de evangelização não sou eu, mas é o Espírito Santo, não é? A segunda lição que eu aprendi naquela tarde é que jamais você deve anunciar o Evangelho de Jesus tentando destruir a crença do outro. Queridos, evangelizar não é destruir a crença que o outro tem em qualquer outra religião. A crença que ele tem em qualquer outra religião é um mero detalhe. E eu tenho cada vez mais a consciência de que a crença que as pessoas têm em outras religiões nada mais é o reflexo que elas não sabem do desejo que elas têm de Deus. Porque toda pessoa que é religiosa, ela tem uma aspiração por Deus e não sabe. Porque toda religiosidade na vida das pessoas tem a ver com uma busca por Deus mal explicada, mal sentida, mal trabalhada. Você se lembra quando o apóstolo Paulo, ele vai pregar o Evangelho? No Areópago. Ele vai lá pregar o Evangelho no Areópago, lá em Atenas. E o que ele diz para aquela turma? Que apesar de tanta filosofia e cultura, tinha o quê? Você lembra? Ele olha aquela cidade está cheia do quê? Está cheia de imagens, né? Está cheia de ídolos. E é impressionante, se você quiser abrir comigo, a essa altura, Atos capítulo 17, você vai olhar comigo o verso 22. Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Ponto. Essa expressão de Paulo não é uma crítica. Vocês são muito religiosos. Não. É um elogio. Eu vejo que vocês são muito religiosos.
Por quê? Porque andando pela cidade, eu observei cuidadosamente seus objetos de culto. Olha o que Paulo faz. Ele está olhando e prestando atenção nos objetos de culto deles. E ao olhar atentamente esses objetos de culto de vocês, eu encontrei um altar, que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. É aí que ele começa a introduzir o Evangelho, pegando um gancho da religião do outro. Você percebeu o que Paulo faz? Respeito na casa do outro. A atitude de não destruir a cultura religiosa do outro. Eu não sei se você sabe, mas eu li a história do altar ao Deus desconhecido. Por que tinha esse altar? Você sabe? O altar ao Deus desconhecido é que naquela cidade de Atenas, há muito tempo antes de Paulo chegar lá, muito tempo antes dele pisar ali, houve uma praga que estava dizimando a população. Como no passado, todas as calamidades que aconteciam, as pessoas atribuíam calamidades à fúria dos deuses, gregos principalmente, os gregos do Olimpo estão irados. Então, como a população estava morrendo com essa praga, com essa doença, chamaram o grande sábio da cidade e disseram para ele, olha, consulte os deuses. O sábio consultou os deuses e disse, olha, os deuses estão furiosos, não sei porquê, não podemos dizer qual a razão, mas nós temos que oferecer sacrifícios aos deuses. Bem, o que nós faremos, eles disseram, vocês vão pegar uma ovelha correspondente a cada deus que nós conhecemos, e vamos sacrificar uma ovelha a cada deus. E fizeram uma longa lista, Apolo, Zeus, Afrodite, e foram fazendo a lista dos deuses, e foram separando o número de rebanho correspondente a cada deus. E no dia do sacrifício trouxeram todas as ovelhas, correspondente a cada deus, em campo aberto, e soltaram as ovelhas. Na medida em que cada ovelha ia sentando ou deitando, era ali sacrificada a ovelha. A primeira ovelha deitou, sacrificaram e construíram no lugar dela o altar a Zeus, a entidade máxima. A próxima ovelha deitou, mataram a ovelha ali e edificaram a Diana, um altar. E foi por aí. A coisa foi se multiplicando. O problema é que alguém não sabia matemática. E contaram errado e sobrou uma ovelha. Segundo a historiografia, providência de Deus. Sobrou uma ovelha. E quando sobrou uma ovelha, puxaram de novo a lista. Que Deus está faltando? Revisaram uma, duas vezes, não está faltando nenhum. Então o sábio disse, esse Deus talvez seja um Deus que nós ainda não conhecemos. Colocaram lá uma identificação, ao Deus desconhecido. Queridos, se você já leu, se você gosta do assunto, leia um livro chamado O Fator Melquisedeque, Don Richardson. É um livro antigo, mas fala disso aqui. Que em cada cultura, em cada povo, em cada pessoa, em cada ajuntamento de pessoas, Deus deixa um gancho para o Evangelho chegar. Foi aqui com Paulo. E quando Paulo viu um altar ao Deus desconhecido, ele disse, está aí. É isso aqui que Deus deixou para eu chegar e anunciar o Evangelho. Sabe o que Paulo faz, queridos? Para anunciar o Evangelho, ele anuncia antes de tudo um Deus bom. Um Deus que faz o bem para as pessoas. Um Deus que não está criticando o que elas adoram. Olha comigo o verso 24. O Deus que fez o mundo, tudo que neles há, é o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se precisasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus dá a todos. Até a vocês, atenienses, idólatras. Ele dá a vocês
a vida, o fôlego e as demais coisas. 27 agora. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Não esteja longe de cada um de nós. O que nós fazemos, porém? A gente chega para evangelizar alguém de outra religião e diz: olha, você está muito longe de Deus. Com essa sua idolatria, Deus está muito triste com você e Ele está longe de você. Engraçado, não é isso que Paulo fala. Ele não está longe de vós. É claro que depois ele vai falar que nós somos descendência de Deus, que a divindade não é semelhante à escultura de ouro, pedra, etc. Deus não levou em conta no passado essas coisas, mas agora ordena que todos se arrependam, e aí vai. Mas como é que ele começa? Ele começa anunciando evangelho. O que é evangelho? O que quer dizer evangelho? Boa coisa, boa notícia, boa palavra. Evangelizar é falar coisa boa. É falar de um Deus que gosta das pessoas. É falar de um Deus que está interessado no bem delas. Isso é evangelizar. A terceira coisa que eu queria falar sobre esse amigo lá do passado a gente tem que, ao pensar em evangelismo, em estratégia de evangelismo, não só respeitar a casa do outro, lugar onde nós vamos, respeitar a cultura religiosa onde nós vamos entrar, mas principalmente, queridos, eu acho que a principal necessidade que nós temos ao evangelizar alguém é entendermos a necessidade que nós temos de permitir que Deus nos transforme no contato com aquele que evangelizamos. Por que eu estou dizendo perceber a necessidade de sermos transformados ao entrar em contato com aquele que vamos evangelizar? Porque às vezes nós temos aquela postura de que nós temos a verdade e o outro tem a mentira. Nossa tarefa é convencê-lo. Mas muitas vezes, pelo menos na Bíblia e na prática, eu vou citar 2 exemplos apenas. Vocês lembram de quando Paulo foi anunciar o evangelho a Cornélio? Lembram de Atos 10? Quando Paulo vai anunciar o evangelho a Cornélio, que é romano, latino, é uma das primeiras vezes que a igreja está tentando sair de Jerusalém, Judéia e Samaria, para ir aos confins da terra. É uma das primeiras, talvez. E quando Deus decide levar o evangelho ao romano, Cornélio, ao latino, Cornélio, eu percebo algumas coisas em Atos 10 que são impressionantes. A primeira delas é que Pedro está em casa, esperando a hora do almoço, esperando a comida. Estão preparando a comida, né? Bate aquela fome, ele recebe uma visão de comida. Desce um lençol cheio de bichos, de animais. E Deus fala com ele assim: levanta, mata e come. Quem se lembra do que Pedro respondeu a Deus? O que ele respondeu? De jeito nenhum. Não vou comer carne impura. Porque talvez no meio daquele ajuntamento de animais da visão, houvesse algum animal que os judeus não comiam. Porco, por exemplo. Então Pedro diz: não vou comer coisa impura. E qual é a resposta que Deus lhe dá? Não chames de impuro o que eu purifiquei. Mas espera aí, isso tem a ver com comida? Logo em seguida alguém bate na porta dele. E quem é que bate na porta dele? Os servos do Cornélio, não é? Batem na porta de Pedro. Viemos aqui em nome do Cornélio, para que você diga as palavras de Deus a ele. Você está entendendo o que Deus está mostrando?
Pedro chega na casa do Cornélio e ele diz uma coisa fantástica. Eu acho que tem alguns exemplos de evangelismo na Bíblia que tinham tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E por incrível que pareça, por milagre deu certo. Apesar do mensageiro ser uma tragédia, Deus operou um milagre. Porque quando Pedro está na casa do Cornélio, a primeira coisa que ele fala é: Cornélio, Deus te abençoe, Deus ama você. Não é isso que ele fala. Ele fala assim: você sabe que, como judeu, eu não posso entrar na casa de um não judeu, né? Ou seja, eu vim aqui só porque Deus mandou, porque vontade de vir aqui eu não queria mesmo. Eu estou aqui porque Deus mandou, porque se não mandasse eu não vinha. Ora, é mais ou menos a resposta que essa mulher deu. Por que você veio aqui então me ofender? Vai embora daqui. Não é? Só que o Cornélio era temente a Deus. E Deus fala com Cornélio. O que Deus fala com Cornélio? Eu vi as tuas esmolas e as tuas orações subiram como incenso diante. Ele não era convertido ainda. Ou era? Não era. Mas sabe, queridos, antes da gente chegar, Deus já chega. Quando a gente vai evangelizar, várias vezes você vai perceber, Deus já chegou antes de você. Para impedir que você estrague. Porque a gente tem a mania de estragar o que Deus faz. Daí quando Pedro prega, e ele começa a pregar, ele fala poucas palavras, e o Espírito Santo cai sobre a turma. Conversão espontânea. Pelo Espírito Santo. Aí o Pedro tem um problema na mão. Que vai acontecer em Atos 11. Qual é o problema? Ele tem que contar para a igreja. Até aqui, igreja só de judeus. Jerusalém. Aquela igreja famosa que a gente ama. Temos que voltar à igreja de Atos. Temos que ser a igreja de Atos. Eu vou desconstruir essa imagem linda nessa noite. Essa igreja, vamos voltar à igreja primitiva. Daqui a pouquinho você vai saber o que é a igreja primitiva mesmo. Bom, quando ele vai para essa igreja maravilhosa dos nossos sonhos, a turma fala assim: o quê? Você entrou na casa de um incircunciso e comeu com ele? Ele começa a falar da conversão do Cornélio. Em vez da igreja ficar feliz, a igreja te critica porque ele comeu na casa de um cara que não era circuncidado. Que maravilha de igreja! Olha como ela recebe bem os convertidos. É um problema. Como é que a gente vai receber o Cornélio? E como é que eu vou questionar que ele converteu? Porque eu tive que batizar ele. Porque ele pediu para ser batizado e era evidente que se converteu, porque o Espírito Santo realmente desceu. O segundo exemplo que eu tenho é de Jonas. Lembra do Jonas? Fujão? Deus manda ele para Nínive, ele pega uma passagem e vai para Tarsis, perto da Espanha. Outro extremo do mundo. Aí, ele está dormindo no barco, começa uma tempestade, os marinheiros começam a invocar cada um o seu Deus. Jonas diz: olha, deixa eu falar uma coisa, o problema aqui sou eu. Eu estou fugindo do meu Deus, ele me mandou fazer uma coisa que eu não quero, e está acontecendo até tempestade aí, porque eu estou fugindo de Deus. Me joguem no mar, que o mar logo se acalma. Quando eles jogam Jonas no mar, o mar se acalma. E o que acontece com os marinheiros? Os marinheiros começam a adorar o Deus de Jonas. Olha! Eles começam a adorar o Deus de Jonas. Leia depois. Daí Jonas é engolido pelo peixe, vai ser vomitado na praia de Nínive. Vai começar a pregar uma mensagem que não é nada evangelística no sentido bom. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Olha que mensagem linda para alguém se converter. Olha que motivação para alguém conhecer Deus. A cidade vai ser destruída daqui a 40 dias.
Mas o rei de Nínive, todos os moradores de Nínive se arrependem, se voltam para Deus. E os ninivitas, queridos, quando você estuda o contexto da tribo deles, os assírios, eles eram guerreiros, sobretudo, marcados pela violência. Jonas é mandado para lá, se você olhar o capítulo 1 de Jonas, porque a violência dele subiu até Deus. Deus estava até aqui da violência, da criminalidade dos ninivitas, da cidade de Nínive. O Espírito Santo é fichinha. O que está acontecendo no Espírito Santo é fichinha para os ninivitas. Quando eles capturavam um prisioneiro, eles cortavam os pés, as mãos, as orelhas, furavam os olhos e deixavam a pessoa morrer. Se vivesse, ia viver sem perna, sem mão, os olhos furados e sem orelha. Era assim que eles tratavam, qualquer um. Mas essa turma se converte. Sabe o que acontece com Jonas? Jonas fala assim: eu sabia, o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, perdoa os pecados. Aí ele vai lá no canto da cidade e fica bravo com Deus, porque essa turma se converteu. Ele fica bravo com Deus pela conversão, porque ele tem raiva dessa raça. Por isso que eu falo que, se não for Deus ir primeiro, a gente vai estragar tudo mesmo. O que a gente aprende aqui em terceiro lugar? É que nós temos que entender que na evangelização, queridos, Deus se antecipa a nós. Prepara o terreno antes de nós. Para que aquilo que a gente vai fazer tenha êxito, graças a Ele, não a nós. Amém? E aí, eu queria falar para vocês rapidamente de 2 paradigmas de missão na igreja cristã. Pelo menos 2. Ou os da Bíblia. O primeiro paradigma, você pode abrir comigo, Atos 2, 42 a 47. A gente tem 2 paradigmas na Bíblia de 2 igrejas, que eu chamo de igreja da manutenção, a segunda a igreja da missão. É isso que eu disse para você, de desconstruir esse romanticismo com a igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, a igreja de Atos. Quem pode ler para mim aí Atos 2, 42 a 47? Não há nada de errado com essa igreja do ponto de vista de ser igreja. A questão é para que a igreja foi edificada. Tá? Quando a gente olha para essa igreja, ela está situada onde? Qual é a região geográfica dessa igreja? Não é Jerusalém? Né? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia. Essa igreja está aqui. É dito várias coisas sobre esta igreja. Né? Ela dedicava-se ao ensino da palavra, à comunhão, às orações, partir do pão. Mantinham-se unidos, e aí essa frase que eu quero destacar, tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum não quer dizer apenas que cada um não reservava para si o que era seu. Tinham tudo em comum significa que eles eram extremamente iguais. Até no aspecto da raça, do povo, da cultura. Tudo comum. Todo mundo judeu. Todo mundo igualzinho. Todo mundo com os mesmos hábitos, costumes religiosos, culturais, etc. Tudo em comum. Agora, o que acontece com essa igreja ao longo do livro de Atos? Ela vai perdendo, de maneira geral, a percepção de qual o motivo pela qual existe. Ela perde a razão de ser dela. As coisas começam a acontecer e os indícios começam a surgir
como eu falei para você, a partir desse avanço do Evangelho para fora dos limites, especialmente com a questão da dispersão. Atos 8, quando a igreja começa a ser perseguida e eles são dispersos por todas as regiões. O Filipe vai para Samaria, não é? Filipe vai para Samaria e tem um grande êxito na mensagem, no compartilhar a mensagem do Evangelho em Samaria. Agora, depois tem a conversão de Saulo e finalmente Pedro e Cornélio. Essa igreja, queridos, você vai olhar esses contextos, vai perceber que ela vai gradativamente perdendo a noção de que ela deve conduzir o Evangelho para fora do muro de Jerusalém, para fora do conhecido. Ela vai se fechando em torno dela. É isso que eu chamo de igreja da manutenção. Ela existe e ela se reúne basicamente para fortalecer os crentes. Não tem nada de errado com isso. A igreja existe para fortalecer os crentes e fortalecer a fé dos crentes. Mas essa não é a maior finalidade que ela tem. Ela não pode parar aí. Esse primeiro paradigma de igreja, de Atos, ela choca com a realidade, ela choca com o objetivo que Jesus quer, porque se você pensar o termo igreja, né, que não é um termo bíblico, mas é um termo da cultura que foi adaptado para a Bíblia, que quer dizer basicamente uma assembleia convocada para tratar de um assunto. Mas eclésia é uma palavra que quer dizer chamar para sair. Chamar para sair. Então a igreja é reunida para sair. A ideia de igreja é isso aí. Um grupo de pessoas salvas para sair. Não para ficar. Ora, se tem essa ideia de que a igreja é um grupo de pessoas chamadas para sair, a gente tem que lembrar em primeiro lugar que a palavra igreja, eclésia, vem de fora do cristianismo. Começa aí. O que nós somos, por definição, não é nem uma coisa criada dentro de nós, é uma coisa criada no mundo grego, eclésia. É um termo lá fora, usado lá fora, mas é adaptado para a Bíblia. A igreja ela já nasce com essa ideia para fora. A própria nomenclatura dela é uma nomenclatura externa, o que mostra que a igreja tem que existir para fora. Ela não pode existir para dentro. Bom, quando as coisas começam a ficar difíceis, Jesus disse bem claro aos discípulos dele: ide fazer discípulos, da onde? De todas as nações. Começa aí. Nações, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Segunda palavra de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então, queridos, se você juntar essas duas palavrinhas de Jesus sobre a igreja, sobre os discípulos, a igreja não é preservadora e mantenedora da fé, ela é propagadora da fé. A igreja existe não para preservar, mas para propagar. A fé não é uma coisa para guardar, a fé é uma coisa para divulgar. Segunda coisa, a igreja não existe para criar entretenimento para os crentes, mas para compartilhar Cristo na cultura dela. Qual que é o grande problema? O grande problema é que hoje, de maneira geral, a gente pensa a igreja mais ou menos assim: o que tem legal na igreja hoje? O que tem de acontecer, que vai acontecer legal na igreja? Vai ter uma banda X, vai ter isso e aquilo, vai ter etc e tal, aquele programa legal, assim vai. A gente pensa a igreja hoje em termos de evento, tá? Vai haver um evento legal na igreja, eu vou, mas quando por exemplo, o dia a dia comum, rotineiro, não é tão legal porque é comum, é uma coisa repetida, eu já sei o que vai acontecer. A gente vive mais ou menos essa ideia do evento.
E para hoje, muitas pessoas, eu diria, que não têm essa visão missional de igreja, elas dependem do entretenimento religioso. A igreja tem que fazer alguma coisa para entretê-las, para satisfazê-las. Entendeu? Para que elas fiquem, olha, gostei. Ô pastor, foi que legal aquela banda, foi legal aquele evento, porque isso satisfaz. Mas satisfaz o grupo interno. E quando a igreja ela começa a trabalhar em cima de evento, ela vai perdendo cada vez mais o chamado que ela tem de atingir a cultura. Então eu diria para você, a igreja ela não deve fazer missões, ela deve estar em missões, diariamente. Tá? A igreja que somos eu e você, temos que ser missionários, significa que eu, no trabalho, no dia a dia, eu sou missional. Eu faço missões todo dia. Não é que a igreja reúne no final de semana para fazer uma renovação, agora vamos atacar o inferno. Ó, vocês jejuem aí durante a semana inteira, porque no sábado a gente vai na igreja, vai orar, e sábado à noite vamos atacar o inferno. Nós vamos nos inferninhos aí, nos bar, sei lá onde, e vamos atacar. Não é isso. A igreja missional é aquela igreja que leva o evangelho, os membros levam o evangelho durante a semana. Tá? Esse o paradigma de Jesus. Quando é que a coisa realmente começou a mudar o paradigma e original da igreja que era de Jesus? Bom, você lembra que quando Constantino, que era o imperador romano, era o soberano de um lado do império romano, ele queria conquistar o outro, ele desejava anexar a outra parte do império para ele. E aí, ele vai lutar contra um outro general chamado Magêncio. Só que o Constantino era adorador do sol invicto. Segundo o Constantino, ele teria tido uma visão no céu, onde apareceu a cruz, e essa visão, junto com a cruz, diria para ele o seguinte, eu teria dito para ele, com este sinal e por este sinal vencerás. Pronto. Bom, o fato, coincidência ou não, ele vence a batalha, e ele conquista todas as regiões do mundo, e anexa ao seu império. Ele fica extremamente grato a Jesus, que lhe deu a vitória. Ato contínuo, ele manda todo o seu exército se batizar na igreja. Não porque eles tiveram uma experiência com o evangelho, mas por gratidão do general a Jesus. Todos se tornem cristãos. Leia-se aí, batizar-se. Ok? Tornem-se cristãos é igual a se batizar. Todos os soldados se batizam, e é aí, ou a partir daí, que começa a ver o sincretismo da fé cristã com o paganismo. Porque o Constantino se diz cristão, mas não abandona a adoração ao sol. E ele continua fazendo a mesma coisa, né? Adorando os dois. Mas olha a ideia. A ideia é que a igreja agora é alguma coisa que me possibilita conquistar, vencer, prosperar. Você pensa que essa ideia do Macedo é do chapeleiro maluco? Do Valdomiro? Essa ideia é do Constantino. Igreja é algo que me permite conquistar, vencer. Foi assim com Constantino. Essa ideia é velha. Então a igreja deixa de ser escolha de Deus, ela deixa de ser uma agência para proclamar o reino de Deus e passa a ser uma coisa que os homens controlam. Os homens controlam porque ela tem um poder imenso, humano. E esse poder imenso seduz os homens que a controlam, que a conduzem. Então, é preciso entender, queridos, que evangelizar não é fazer crescer a minha igreja. Se eu estou pensando nesse aspecto de que minha igreja vai se tornar uma grande influência na cidade, no sentido de grande. Evangelizar não é fazer da igreja uma central de poder e influência política, econômica, etc. Evangelizar é outra coisa. É comunicar o evangelho de Jesus
deixando o resultado disso aí com o Espírito Santo. Não se preocupando com batismos, porque a preocupação do Constantino é batismo. Quantos batismos nós temos? Não é essa a preocupação. A preocupação é: Jesus já foi ouvido por aquela pessoa? Eu comuniquei para aquela pessoa a boa nova? E ponto. A minha tarefa e a sua vai até aí. Alguns anos atrás eu pastoreava uma igreja, logo no comecinho, e quando eu cheguei na igreja eu tive que conhecer a cultura dela. Todo pastor, quando chega na igreja, tem que conhecer a cultura da igreja, né? Ele está entrando num território desconhecido. E alguém chegou para mim, um líder da igreja, e me explicou a cultura da igreja. Olha, é que é o seguinte: duas pessoas influentes da igreja, elas têm o hábito de ficar à porta da igreja, e as duas dizerem, este entra, aquele não. Aquele pode entrar, aquele outro não. Aí eu fiquei olhando aquela ideia, aquela cultura, e disse assim, como é que alguém vai entrar se tem uma pré-seleção de quem pode ou não? Né? Bom, a igreja, graças a Deus, Deus rompeu aquilo lá e tirou os dois guarda-costas da igreja e eles saíram. Né? Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque a igreja, quando pensa dessa forma, ela troca de lugar com Deus. Mas por que eu estou fazendo essa digressão, queridos? Eu estou falando do paradigma. Tá? O paradigma de manutenção é isso. Vamos manter as coisas funcionando como eram na época do meu avô. Meu avô fundou essa igreja, o meu pai fundou, os meus parentes fundaram, e sempre foi assim, e sempre deu certo. É a igreja da manutenção. Há 200 anos atrás, a gente não tinha ar-condicionado e os crentes não reclamavam. Por que ter ar-condicionado hoje, por exemplo? Há 200 anos atrás, a gente fazia o culto desta forma. Por que tem que mudar hoje? É a ideia da manutenção. Você não mexe, não tem acesso e não pode, de maneira nenhuma. Então, essa igreja da manutenção, ela vai perder a conexão da missão de Jesus e vai se tornar, sim, uma instituição poderosa, influente, rica, que é tocada por acordos humanos, políticos. É a igreja da manutenção. E ela deixa de ser um grupo de pessoas que são chamadas por Jesus para influenciar a cultura onde vivem. Então, vamos ver aqui, pode passar o slide? Eu queria mostrar aqui, pode apagar a luz, acho que não vai dar para enxergar, mas, enfim. Mudança de modelo, tá? Qual é a mudança do modelo que a gente tem? Lá no primeiro quadro, negro, igreja, povo de Deus. No segundo, igreja, instituição. Eu queria fazer uma diferença entre duas coisas, tá? Quando a gente pensa a igreja como povo de Deus, a gente está dizendo, ou nós estamos afirmando, que o cabeça da igreja é Jesus. E tudo que a gente fizer, a gente vai fazer na base da oração. Pedindo que Ele mostre e oriente a gente. Ele é o cabeça. Quando a igreja é uma instituição, o que vai imperar é a agenda do líder, ou o interesse particular dos mais antigos da igreja, dos mandatários, das famílias mais influentes. Na igreja, povo de Deus, realmente Jesus que está na frente dela. Na igreja que se tornou instituição, os que têm mais condição é que mandam. É que decidem o futuro, é que decidem o presente da igreja. Segunda coisa, igreja povo de Deus, ela tem a noção de que Deus realmente, a vontade dele é que importa fazer. Na terra. Então, a igreja, ela se pergunta o tempo inteiro, se reinventa o tempo inteiro, para dizer o seguinte, qual é a vontade mesma de Deus para essa igreja? Mas quando a igreja é instituição, existe um policiamento da fé,
E aquelas regrinhas humanas do pode e não pode, na nossa igreja é assim, a nossa cartilha é assim, está acima da Bíblia. Percebeu? Há uma mudança de paradigma claro, de modelo. Outra diferença, quando a igreja é povo de Deus, o importante não são os eventos. Sabe por quê, queridos? O que atrai as pessoas para Jesus não é evento. O pessoal do mundão sabe fazer muito melhor do que a gente. Show, etc. Eles são especialistas em fazer essas coisas. Então deixa com eles. Se é para fazer evento, deixa eles fazer, porque eles sabem. Né? E o cara que não é crente, você se engana. Que ele vem na igreja para achar uma banda espetacular. Ele não vem para isso. As pessoas não crentes, elas vêm à igreja, queridos, não porque elas estão buscando alguma coisa diferenciada, do tipo assim, eu queria uma igreja meio interplanetária, meio, sei lá, já tem mundial, já tem universal, eu queria uma coisa mais chamativa, mais bombástica. As pessoas não vêm à igreja para isso. Por incrível que possa parecer, as pessoas vêm à igreja porque elas realmente querem escutar algo de Deus. Sejam quem forem. Elas querem achar, encontrar, escutar algo de Deus. Elas vão lá por causa de Deus. Acredite nisso. Os crentes nem sempre vão. Mas os não crentes vão. Porque eles querem escutar a Deus. Aí tem a história do cara, que era um cara na cidade muito mal falado, beberrão e com muitas outras práticas erradas, e o cara vai à igreja, né? Ele vai e se senta lá no fundo da igreja, e automaticamente o povo começa a olhar para ele, né? E já sabe quem é o cara. E estranha o cara entrar na igreja, porque sabe a índole dele. E quando todo mundo começa a olhar para trás e ficar olhando feio para ele, ele percebe que não é bem-vindo, ele dá meia volta e sai. Aí quando ele sai na rua, ele começa a falar com Deus do jeito dele. Ele diz: Deus, o Senhor sabe que eu não presto. O Senhor sabe que eu não valho nada mesmo. Só que hoje eu entrei na igreja porque eu queria realmente escutar algo do Senhor para mim. Mas lá o pessoal não me recebeu, eu fui muito mal acolhido lá. E eu não pude entrar. Deus vira para esse cara e fala assim: você está reclamando do quê? Até eu não posso entrar ali. Por quê? Porque a gente tem uma noção de que o Deus que a gente adora é igual a nós. E o cara que não é crente é igual ao diabo. A gente sofre de uma doença chamada crentice. Sabe o que é essa doença? Crentice é a tendência de eu ter amigos e convivências apenas com crentes. De tanto ter convivência só com crente, eu perco contato com não crente. E quando eu entro em contato com não crente, eu me escandalizo, eu me choco. Eu já sofri dessa crentice. Por isso que eu estou falando para você. Aí eu vou trabalhar como eu trabalhava, vejo um cara fumando, e isso me escandaliza. Porque a semana inteira eu vivo com gente da igreja e ninguém fuma. Eu vejo um cara usando droga, isso me escandaliza, porque eu não vejo ninguém na igreja usando droga. Palavrão pior, né? Palavrão é pior ainda, porque faz 2 anos e meio que eu estou na igreja, nunca ouvi um palavrão. Agora, toda semana, isso me choca. Aí eu falo: não vejo a hora de ir na igreja, porque eu não aguento mais esse lixo. Não é? Aí a gente passa a odiar os outros lá fora. Eu me lembro que, na época, vocês nem tinham nascido ainda. Acho que nem um pastor tinha nascido. Né? Algumas irmãs e irmãos já. Mas a década de 80 foi a minha adolescência. E na década de 80, houve uma famosa onda gospel. Mais uma, ou uma das primeiras no meio evangélico. Né? Isso veio lá da América.
E naquela época era assim, começou-se a dizer que havia mensagens subliminares nos discos, dos bolachões, dos vinis. Mensagens subliminares. Se você rodasse o disco ao contrário, a Xuxa vendeu disco a rodo. De tanto que compraram no disco dela, de tanto falar mal, você sabe, quanto mais mal você fala, mais vende, né? Então, ela vendeu, Turma da Xuxa, e aí aquela música ao contrário, Satanás vive. O Menudo também falava uma frase que, virado ao contrário, dizia mais ou menos a mesma coisa, né? E aí foi um cara da minha igreja, e falou isso para a moçada, para mim e para os outros. E disse, gente, olha aqui, e levou uma vitrola. Eu vou provar para você. E foi assim a prova, né? Era isso que a gente ouvia. Era isso que a gente ouvia. Só que pela sugestão de que Satanás está aqui. Quando eu cheguei em casa, eu tinha mais de 80 LPs do Iron Maiden, Black Sabbath, e aí vai. Que hoje vale uma fortuna. Eu perdi dinheiro na vida, perdi dinheiro na igreja. Aprendi a perder dinheiro na igreja. Eu cheguei em casa, quebrei um por um. Com raiva. Toma aí, Satanás. Pá, 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 pá. 80. Eu imagino se eu tivesse guardado, eu ficaria rico hoje. Porque cada um deve valer 100. Vezes 80, 8 mil. Então, aí o que aconteceu? A gente aprendia que tudo que era de fora era satânico, era do diabo, etc. e tal. O que é isso, gente? É subcultura. É você olhar para dentro. É ter uma igreja da manutenção. Agora, quando você olha o modelo de Jesus, você percebe o contrário. Com quem Jesus vivia? Com quem ele falava? Que casas ele entrava? Com quem comia? Com quem conversava? Não é? Conversava com pessoas a tal ponto que as pessoas ficaram chocadas. Os próprios discípulos ficaram chocados com Jesus. Porque conversava com a samaritana, Zaqueu, etc. Essa igreja aí se chama Igreja da Manutenção. E se a gente pretende alcançar o não crente, a pessoa que Deus já está trabalhando, duas coisas que eu aprendi com um autor americano. Se você quer alcançar seu amigo com o evangelho, você tem a obrigação de se acostumar com cheiro de cigarro e com bafo de bebida. Se você não quer, nem tente evangelizar. Porque você tem que entrar no mundo dele. Porque o não cristão, ele já sacou que o que a gente deseja é convertê-lo. E quem faz isso é o islâmico. Muito bem, por sinal. Muito bem. O islâmico converte pessoas que é uma maravilha. Não é? Só que nós somos cristãos, a gente não usa desse jeito. Não é essa a estratégia. Então, em resumo, essa igreja aí, de Atos, é uma igreja que pouco a pouco perdeu a influência no mundo. Se fechou, queridos. É uma igreja de manutenção. Então, se a gente fala em estratégia de evangelismo, a gente tem que perceber para onde o Espírito está conduzindo a gente. Está conduzindo exatamente na função para fora, para encontrar essas pessoas a partir da realidade, respeitando a fé que elas possuem e enxergando nessa fé um ponte para o Evangelho. Então, quando você for convidar, ou quando você conversar com alguém que não é de Cristo, perceba em primeiro lugar aquela sacada que Paulo teve. Que bom que você é religioso. Não é coisa má que as pessoas sejam religiosas. As pessoas religiosas, e isso eu tenho visto há 27 anos, as pessoas que são extremamente
dedicadas na sua religião. Quando elas se convertem, elas se tornam aquele cristão que você conta para tudo. Elas só estão enganadas na fonte, que é Jesus. Elas estão buscando a fonte errada, mas elas têm. É a mulher samaritana, queridos. Não é? O problema da mulher samaritana não é que ela tinha trocado de homem 4, 5 vezes. Será que Jesus chegou para essa mulher samaritana e disse: escuta, ó, você fala que você vai no templo aí, mas que negócio é esse? Você está no quarto marido, quinto, esse quinto não é teu. Peraí, bagunça é essa? Jesus pega o que está ali e ele sonda o que está por trás. Você está com sede. Você tem uma coisa que não sacia. Ninguém. Eu posso. Você percebeu? Então, a igreja de Atos é uma igreja que é mantenedora dos crentes. Aquela igreja ideal, a igreja dos sonhos, a igreja primitiva, é mantenedora de crentes. Ela deixa de entender a finalidade dela, ser testemunha. E ela se fecha nesse círculo racial judaico, onde tudo é conhecido, onde o Pedro se escandaliza com Cornélio. Não é? E daí que acontece, querido, surge uma inspeção na igreja. Você sabe por que aconteceu o primeiro concílio de Jerusalém? Justamente para tratar do problema Cornélio. O que a gente faz com um cara que diz que se converteu, mas não é circuncidado? E agora? Porque até agora a gente só batizou gente circuncidada, judaica. Esse cara não é circuncidado. A gente aceita ele como irmão? Batiza ele e circuncida? Ou só batiza e não circuncida? Ele é irmão ou não é? Tem uma primeira assembleia, em Atos 15, para tratar de uma coisa óbvia, que não precisava nem ter assembleia. Não é? Deus já tinha feito. Para que definir se o cara tem que ser circuncidado ou não tem que ser circuncidado? É aí nessa primeira assembleia, eu estou falando de assembleia, gente, porque presbiteriano gosta de fazer assembleia. Eu estava numa reunião do presbitério o dia inteiro, ontem e hoje. É uma reunião burocrática, a Batista também tem, né? Convenção. Trata de cada assunto. Olha, na ata número 2, página 3, na vírgula tal, tem um errinho de português, e em vez de escrever assim, escreva assado. Você gasta meia hora falando disso. É uma delícia. A primeira assembleia que tem na igreja de Jerusalém é para discutir: esses caras devem ser circuncidados ou não? É daí que surgem essas famosas perguntas importantíssimas que a gente faz, importantíssimas que as pessoas fazem para o Caio Fábio. Né? A pessoa tem um pastor na igreja dela, em vez de perguntar ao pastor dela, vai perguntar ao Caio Fábio. Caio Fábio, é pecado o crente fazer isso? Ela sabe o que o pastor dela pensa, não quer perguntar para o pastor dela, mas sabe já a opinião do Caio e vai perguntar para o Caio. Porque ela quer ouvir o que o Caio quer dizer, porque ela já sabe o que o Caio vai dizer. Pastor Caio, pastor, o crente pode isso, pode aquilo? São as perguntas tão bobinhas. Mas crente gosta disso. Crente de manutenção. Ele gosta de perder tempo com essas coisinhas. Crente pode usar a mini saia? É verdade que o crente pode ser político? É verdade que o crente pode ficar? Não pode ficar? Essas perguntinhas. Sabe quem faz isso? Crente de manutenção. Está pensando nele, esse lenga-lenga das assembleias. Pode usar piercing, pode usar tatuagem, pode, não pode? É pecado usar tatuagem? Que discussão importantíssima a gente faz na igreja, né? Tão importante. Igreja de manutenção. Só que essa igreja, ela se condena ao ostracismo e ela deixa de ser usada por Deus. O que Deus tem que fazer, queridos? Deus tem que levantar uma nova igreja para fazer o que Ele quer. Essa nova igreja, como é que está o tempo aí? Hã? Tem certeza? Vocês não vão dormir?
Então tá bom. Eu queria só fechar o ponto com Atos 13. Quem pode ler para mim? Atos 13, de 1 a 3. Essa igreja aí é a igreja da missão, a igreja de Antioquia. Pode acender a luz, queridos. 1 a 3, isso. Olha como é que nasce essa nova igreja. É em Antioquia. Antioquia é mundo judaico? Não é. É além, é os confins da terra já. E nasceu uma igreja lá, em Antioquia. A pergunta, como é que essa igreja nasceu em Antioquia? Se você olhar Atos 11, 19... os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, porém, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando as boas novas a respeito de Jesus. Alguém se arrisca a falar a não judeus. Aí nasce uma igreja não judaica. E aí, quem são os líderes dessa igreja não judaica? Olha aqui comigo. Barnabé, natural, lembra da música? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Chipre não é região judaica. Outro líder, Simeão, Níger. O que é Simeão, Níger? Nigéria. Continente africano. Lúcio, nome latino. Tem um latino na liderança. Tem um africano na liderança. Tem um Barnabé na liderança. Tem um Manaém criado com Herodes, alguém do palácio. E Saulo, que é meio judeu, meio romano. Olha que coisa bonita. Deus cria uma igreja multicultural. Tudo misturado, tem africano, tem latino, tem romano, tudo misturado. Uma igreja misturada. Aí eu aprendi uma coisa com isso. Como é bom você sempre se voltar para a Bíblia, né? Para essas ondas modernas de ministério isso ou X, aquele ou esse. O pastor deve conhecer. 1980 e alguma coisa, um missiólogo americano lançou um livro, daqui a pouco veio o nome dele, Princípio das Unidades Homogêneas, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele desenvolveu uma teoria, uma tese, como missiólogo, que era assim: a igreja só cresce quando ela é toda homogênea. O que ele queria dizer com isso? Que para uma igreja crescer, ela tem que ser só de pessoas da mesma classe social, ou racial, ou da mesma faixa etária, ou etc. Homogênea. Tudo que cresce tem que ser homogêneo. Isso foi em 1980. Só que o efeito disso só surgiu na década seguinte, 90. Na década de 90, começaram a surgir as famosas igrejas do tipo Bola de Neve, para surfista, Caverna de Adulão, para roqueiro. Quem mais lembra? A Toca. E vários ministérios que tinham a intenção de desenvolver. Donald McGavran. Esse cara. Donald McGavran. Princípio das unidades homogêneas. Essa turma assimilou a ideia do McGavran. Então vamos construir, vamos plantar uma igreja voltada para skatista ou para surfista. A pergunta é a seguinte: o surfista tem mãe? Tem avó? A avó do surfista surfa numa prancha?
Mas vai na igreja com ele? A namorada do surfista necessariamente é surfista? Não. É skatista. O pai do skatista também é skatista? O amigo de escola do skatista também anda de skate? Não. E aí, o que começou a falhar? Começou a falhar quando você percebe que o Espírito Santo não faz assim. Ele não junta pessoas assim. Não adianta você querer, vou criar uma igreja só de rico. Não dá certo. Só de pobre, não dá certo. Só de branco, não dá certo. Só de negro, não dá certo. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo não faz isso, ele mistura. Ele mistura. Atos 13. E essa igreja, o texto diz, enquanto eles jejuavam e oravam, o Espírito Santo falou, separem Barnabé e Saulo para a obra que tem um chamado. Que obra é essa? Levar o evangelho ao resto do mundo. E quem levou o evangelho para o resto do mundo? Saulo e Barnabé. Essa igreja aqui é missional. Ela levou a missão de Jesus até o fim. Essa sim. Essa é uma igreja missional. Então, o que eu diria para você é que a igreja tem que parar de seguir esse modelo de manutenção, de fazer incursões só no mundo conhecido, de querer trazer para a igreja quem já é batista, assembleiano, quadrangular. E ela tem que ter coragem de enfrentar o desconhecido. Se acostumar com o cheiro de cigarro. Lá na nossa igreja a gente começou um trabalho quase que espontâneo, não foi nem a gente que começou. Um grupo de mulheres da cidade reuniu um pequeno grupo de mulheres que não são nem crentes e começou a fazer trabalho de rua para morador de rua. Aí convidaram alguém para ajudar. E aí, para resumir a história, a gente começou a encampar esse trabalho, hoje a gente tem um trabalho para morador de rua. E o que aconteceu? A gente levou um cara para morar dentro da igreja, 2, porque eles vieram de fora e não tinham onde morar. Nós deixamos 2 meses morando dentro da igreja, trancado, porque era usuário de droga. Se passasse polícia lá, ia dizer cárcere privado, não é? É cárcere privado. Você tranca o cara dentro da igreja e larga lá. A gente levava comida, mas ele ficou 2 meses na igreja, depois voltou para casa, porque voltou a cair e tal. Mas alguma coisa deve ter, não é? Alguma coisa boa Deus deve ter plantado lá. Agora, a gente entra em cada biqueira por aí, em cada lixão, e você tem que perder esse medo. Porque eles não fazem mal nenhum para a gente. E sabe uma coisa bonita que um dia eu percebi? Por isso que eu falo, às vezes Deus ensina mais através deles do que a gente, porque a gente tem que se converter, não eles. A gente foi dentro do pontilhão do cervezão aqui, embaixo, tinha umas 10 famílias lá, e um cara pegou marmita suficiente para o grupo deles. Aí alguém disse, leva mais uma, ele falou, não, eu já comi a minha, não preciso de mais, vou deixar para o outro. Aquilo me chamou a atenção. É um cara que usa crack e tem uma fome de leão. Só que ele tinha comido a dele. Ele não queria mais uma para ele. Ele podia comer. Só que ele foi honesto bastante para dizer, não, essa eu vou levar para o outro. Gente. Aí eu fico vendo essas coisas, né? Às vezes você tem festa na igreja, tem crente que come pelos outros. Aí vai chegar outro lá, não tem mais nada, porque o fulano já comeu 4 hambúrguer e não deixou para ninguém. Então a gente tem que aprender umas coisas com as pessoas de fora, que são princípios, né, muito importantes, que a gente precisa aprender com Deus. Bom, só para a gente fechar essa primeira parte. A igreja missional, ela vai anunciar que os pecados das pessoas já foram pagos e que há perdão. Ela não vai trabalhar a moralidade das pessoas, ela vai deixar o Espírito Santo trabalhar a moralidade. Evangelizar não é dizer, sua prostituta, etc. Ela vai trabalhar no sentido de anunciar o perdão dos pecados. O resto. Quando é que ele vai parar de usar maconha? Isso é uma questão que o Espírito Santo tem que trabalhar nele. Né? Porque
Jesus não me mandou evangelizar para dizer para o sujeito que está usando maconha, para de usar maconha, Deus não quer isso. Isso não é isso que ele mandou falar. Ele me mandou anunciar o perdão dele para o pecador. E que o pecador se volte para ele. O resto não é da minha alçada. A igreja missional, ela ama a Deus, também ama os irmãos, mas ama os de fora. E aí eu coloquei ali para vocês uma definição de algumas coisas, né, na somatória e na subtração. Olha ali o ponto 5. Quando a gente soma o evangelho mais a cultura, soma o evangelho mais a cultura e tira a igreja, a gente tem os movimentos para-eclesiásticos, Atletas de Cristo, ABU, etc. É uma turma que ama a cultura, trabalha na cultura do evangelho, trabalha o evangelho na cultura, ama o evangelho, trabalha a cultura, não quer saber de igreja. É porque a igreja tem um monte de problema, é porque a igreja só dá escândalo. Não é igreja. O que é? É um movimento para-eclesiástico. Para-eclesiástico quer dizer, ao lado da igreja. Uma alternativa. Isso está errado. Por quê? Porque Jesus não criou uma outra opção, a não ser a igreja. Segunda coisa, 6. Cultura. Eu amo a cultura. Eu amo a igreja, mas tiro o evangelho da jogada, isso vai virar liberalismo. Muita gente erra nesse ponto, né? Se insere na cultura, insere a igreja, mas tira o evangelho. Não fala das implicações do evangelho para a pessoa. Aí vai virar liberalismo. Pode qualquer coisa, pode ser gay, pastor gay, aí vai, né? E por aí, não tem evangelho. 7. Igreja mais evangelho, menos cultura, vai virar fundamentalismo. É aquelas igrejas de usos e costumes, né? Elas se apegam à roupa que o sujeito usa, por quê? Ela não ama a cultura. Qual que é a verdadeira matemática de Deus? Evangelho mais igreja mais cultura. Isso é missão. Eu amo o evangelho, eu amo a igreja, mas eu amo a cultura. Aí vai dar a missão verdadeira. Então a igreja missional, ela vai sempre ser acolhedora. Ela sempre vai dizer, sejam bem-vindos. Qualquer um, sejam bem-vindos. E ela sabe que lá vai ter gente cheia de defeito, cheia de pecado. Ela sabe disso. Mas ela está lá para anunciar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não a igreja, o evangelho. Segundo, ela convida outros sem exigir uma pré-mudança, sem exigir um pré-requisito. Primeiro para de fumar, depois você vem. Ela não faz esse tipo de exigência. Ok? Terceiro, não se importa com a aparência das pessoas, nem o que elas fazem. Se é tatuado, se não é, não importa. Ela não liga para isso. Não conta isso. Quarto, e ela se alegra quando ela percebe que é Deus que traz pessoas para a igreja. Ela sabe. Quando tem visitante, Deus trouxe. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu já fiz muito trabalho de rua. E uma das vezes que eu fiz um trabalho em Mojimirim, eu tinha, esse trabalho eu não faço mais, até porque eu comecei a ser ameaçado de prisão. E aí eu parei de fazer. Porque eu vestia uma roupa, como é que eu defino a roupa? É uma roupa de político? Não. De hippie, de, sei lá, de metaleiro, algumas coisas. E aí eu tinha uma peruca. E eu ia para a igreja, mas isso era apenas uma estratégia. Tá? E eu comprava no bar eu comprava uma lata de cerveja e um maço de cigarro. E eu entrava no culto, eu derramava, antes de entrar na igreja, a lata de cerveja. E acendia o cigarro. E entrava com o cigarro aceso. No culto, na hora do louvor. E ficava zanzando pelas pessoas, atrapalhando as pessoas. Né? E uma dessas vezes que eu fui para Mojimirim,
me puseram uma vez para fora, 2 vezes, 3 vezes os diáconos. Na terceira que eu voltei e estava lá dentro, a polícia encostou. Alguém saiu e chamou a polícia. E quando a polícia chegou, eu sentei, né, na cadeira. Quando eu sentei na cadeira, a polícia de qualquer maneira queria me levar. E aí não teve jeito. A polícia mandou, foram me pegar e levaram para conversar com a polícia. E aí eu tive que tirar, claro, falar para o policial, ó, você me perdoe, não era para acontecer isso, é assim é um trabalho, eu sou pastor, está aqui a Bíblia, papapá. Por incrível que pareça, o policial começou a dar risada, achou engraçada a cena, né? Porque podia ter criado um problemão para a igreja, falsa denúncia de falso crime. E, bom, aí eu fui lá na pregação, me convidaram, eu preguei um texto que tinha a ver com isso. No final, uma pessoa da liderança da igreja falou, sabe o que é? Por que a gente chamou a polícia? Primeiro que a gente não sabia. Realmente só tinha uma pessoa que sabia. A gente chamou a polícia porque todo domingo entra viciado aqui. Sem camisa, drogado. Eles ficam atrapalhando o culto. Às vezes fica possesso. A gente chama aqui, expulsa o demônio e manda embora. Eles vêm atrapalhar o culto, a gente tem que mandar embora. Eu falei, meu amigo, quando que acontece isso? Todo domingo. Com quanta frequência? Todo domingo. Eu falei, escuta, você não está percebendo o que está acontecendo aqui? Se o cara entra aqui na igreja com um problema de droga, você não está percebendo que quem trouxe ele foi Deus? Não, o diabo ele vem atrapalhar o culto. Eu falei, essa é a ideia da igreja de manutenção. Vem atrapalhar o nosso culto. Que nosso, gente? Como assim nosso? O culto aqui não é para você. Né? Então eu falei para ele, Deus está trazendo os caras aí na sua mão, de bandeja. Você não precisa nem ir buscar. Ele está trazendo. Trabalha com eles. Né? Eu nunca ouvi falar que o diabo traz gente para a igreja. É a primeira vez que eu ouvi. Eu sempre ouvi que o diabo leva embora, mas trazer não. Então seja grato ao diabo, porque ele está fazendo uma coisa que é contrária ao caráter dele. Ele está trazendo gente para a igreja. Não é? Essa questão, queridos, então, quando a gente percebe que tem visitante, a gente se alegra porque Deus está trazendo. Ok? E por último, respeita o processo de transformação dessas pessoas, entendendo que quem vai transformá-las é o Espírito de Deus. Então, quando você for entrar em contato com alguém que não é, lembre, tá? Você está entrando na casa dele, na cultura dele, no pensamento dele. Respeite, não invada. Segunda coisa, a sua tarefa não é combater a religião dele. Não é. Evangelizar não é para fazer o católico virar crente, o espírita virar crente. Isso não é evangelização. Respeite a religião dele. Tá? As pessoas de fora vivem criticando os crentes porque os crentes são intolerantes. E elas têm razão. Os crentes são realmente intolerantes. A gente tem que ter mais respeito com as pessoas. E a terceira coisa, aprenda que Deus já está fazendo antes de você fazer. Aprenda com Pedro e Cornélio, né? Cornélio chegou lá, Deus já estava fazendo. E é assim que acontece. Amém, gente? Vamos dar a pausa, depois o pastor da vida a gente volta. Deus abençoe.